pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer histórias de personalidades de diferentes segmentos, como negócios, educação, ciências e artes, para que possam inspirar sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Túlio Condé, fundador e diretor de negócios, CBO, Chief Business Officer da Aero River, sócio-diretor da Venture Hub Manaus, cofundador e presidente do Hermanitas. Seja bem-vindo ao Kids Talks, Túlio, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Letícia. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui. Acho que parabéns pelo canal, tenho acompanhado e acho que tem tudo para ser sempre e cada vez mais um sucesso. Parabéns e obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Patiari. Quem experimenta, prefere Patiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Túlio Condé. Duarte Silva. Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Destaca-se por mais de 20 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias avançadas e soluções de manufatura. Sua carreira, construída em institutos de pesquisa de renomadas corporações como Nokia e Microsoft. A Fundação Nokia é a atual Matias Michelini hoje, né? Isso. Okay. Mas aí não é a fundação, aí era o Instituto Nokia. Ah, tá. Muito obrigada. Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Ok, obrigada. E é pautada não só pela paixão por engenharia, computação e telecomunicações, mas também pela inovação e sustentabilidade, com foco especial na Amazônia. Fundador e diretor de negócios, CBO, Chief Business Officer, da Aero River. Sócio-diretor da Venture Hub Manaus. Cofundador da ISMA, Indústria de Soluções de Manufatura Avançada. Cofundador e presidente do Hermanitos. E 2 prêmios do Jerac Graúdo, Negócio de Impacto Social com Hermanitos e o Empreendedor do Ano de 2023. Túlio, o Kids Talks tem uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que o Túlio queria ser enquanto crescesse? Acho que hoje eu consegui chegar um pouquinho perto de algumas das coisas que eu sonhava em ser. Apesar de que um dos grandes sonhos quando eu era criança era ser piloto de caça. E acabou que eu tentei fazer uma prova para a Academia da Força Aérea, né? Na verdade para IPCAR, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é próximo da minha cidade em Minas. Só que fui reprovado por exame de vista. Na época eu não sabia que eu tinha um problema de vista. Então, apesar desse momento, teve que dar uma reorganizada nos sonhos e no caminho, mas dentro do que eu faço hoje está muito alinhado com o que eu também sonhava e sempre gostei quando criança. Sempre fui aquela criança que adorava mexer, fuçar e o pior de tudo é que na maioria das vezes que eu saía mexendo em alguns equipamentos que estavam estragados, eles funcionavam depois. Não me pergunte como. Como criança. E também sempre gostei de fazer negócio, de vender, de interagir com pessoas e vender. Então acho que isso aí já desde criança eu trago e hoje eu acho que a minha jornada foi muito forte, tanto na área de tecnologia, de desenvolvimento de negócio, de criar coisas diferentes e também na área de negócios, desenvolver coisas e vender. Bom, o senhor disse pra gente que o senhor é mineiro. Sim, então... Não, por favor. Só Túlio. Ok. Conte-nos um pouco sobre o que te motivou de vir de Minas até a Amazônia. Eu sou formado, como você mencionou, sou formado pelo FMG, Engenharia Elétrica, com ênfase em telecomunicações e computação. E durante toda a faculdade eu trabalhei muito na área de telecomunicações, sempre tive uma vocação muito grande com telecomunicações. E um dos meus grandes sonhos durante a faculdade era trabalhar na Nokia. Na época, a Nokia era grande fabricante de telefone, de telefonia, referência nessa área. E eu tive essa oportunidade. Então, eu recebi uma oportunidade em 2004 para vir trabalhar na Nokia. Na época, era o Instituto Nokia de Tecnologia. E vim para Manaus fazer uma entrevista. Não conhecia muito sobre Manaus. Vim para Manaus fazer uma entrevista. E ao chegar em Manaus, eu me apaixonei pela cidade e pelas oportunidades, porque eu trabalhei na Nokia durante muitos anos
como posições globais. Então, apesar de morar em Manaus, eu tinha oportunidade de trabalhar com equipes globais, gerenciar equipes globais e de Manaus desenvolver tecnologia para o mundo. Então foi um período de muita pujança tecnológica, de muito crescimento, de muito conhecimento. E eu vim para Manaus por causa do trabalho, mas depois que eu cheguei aqui, eu tinha um sonho ao chegar aqui, era vir fazer um trampolim para ir para fora, que eu tinha um sonho de morar fora. E depois que eu cheguei aqui, tive experiências globais, gerenciando equipes fora, indo muitas vezes para fora, eu descobri que minha vocação e meu sonho e minha vontade é de ficar aqui. Essa terra aqui é uma terra que eu amo muito e ficar aqui, não tenho a menor dúvida de que o meu lugar é aqui. Nossa, que legal! Túlio, você lidera e é fundador e cofundador de algumas empresas e startups. Quais formações foram necessárias para você ter essa habilidade de poder liderar? Bem, eu acho que existe a formação profissional. Além da formação acadêmica de engenharia, eu também eu não cheguei a formar, mas eu estudei alguns anos psicanálise e filosofia, tanto com esse propósito de buscar conhecer melhor as pessoas, de interagir com pessoas, além de ter feito muitos cursos na área de liderança, de gestão, mas também eu acho que eu tive muita experiência, muita oportunidade de desenvolver essa área de liderança em diferentes áreas e oportunidades que eu tive de trabalhar liderando equipes, tanto trabalhar liderando equipes locais, aqui em Manaus, quanto liderar equipes globais. Então, trabalhando com equipes multidisciplinares, equipes com diferenças culturais. Então, tudo isso traz uma experiência, fortaleceu essa experiência para liderar a equipe. Eu acho que tem um pouco de conhecimento acadêmico, mas também muito de conhecimento que se aprende durante a jornada, que a gente vai aprendendo e lendo, né? Sempre busquei muito estudar sobre liderança. Esse é um tema que sempre me chamou muita atenção e acredito que é muito importante esse desenvolvimento. Além também eu fiz MBA em gestão estratégica e econômica de negócios, mas sempre buscando realizar tanto o desenvolvimento de negócio, mas também a liderança de equipes e a liderança eficaz, né? Acho que porque o líder ele não está atrás de é muito diferente a perspectiva de um líder com um chefe, onde que um chefe está atrás de uma cadeira mandando as pessoas fazerem e o líder está indo junto, está somando junto, construindo junto com a equipe e compartilhando o sucesso também com a equipe, porque no final do dia, todos esses negócios nos quais eu participo e tenho a alegria de trabalhar, eu tenho equipes fantásticas junto, equipes motivadas, comprometidas, e graças a essas equipes que a gente consegue ter resultados tão positivos e gerar impacto tão grande, crescer e ter bons resultados. O senhor leu algum livro para poder ter esse modelo de liderança? Se sim, o senhor poderia falar o nome deles, por favor? Eu acho que tem alguns. Ok, alguns então me fale líderes. todos. Na área de liderança situacional, tem alguns livros na área de liderança situacional. Eu não estou me recordando agora exatamente o nome, mas tem alguns artigos relacionados da Harvard Business Review, relacionados os 10 principais artigos sobre liderança da Harvard Business Review, que é muito importante. Um dos que mais me inspiram é o artigo da Netflix, chamado How Netflix Reinvented the HR. Como Netflix reinventou o RH, onde que eles trazem uma proposta totalmente diferenciada de desenvolver pessoas, aonde que você cria muitos processos burocráticos e cria muitas vezes a liderança e cria muitas amarras e dificuldades para um pequeno percentual de pessoas que querem jogar com as regras e não querem fazer um bom trabalho. Então se gasta muita energia para isso. E ao invés disso, se você focar nas pessoas que são boas, como eles descrevem, profissionais completos, e deixar aquelas pessoas que não querem realizar o trabalho de verdade, deixá-las ir, isso cria um foco muito mais, uma equipe muito mais forte, equipe de muito mais resultados. Então eu acho que isso é você trabalhar com equipes que tenham um propósito, com equipes que sejam não só competentes, mas que sejam autônomas, ou que tenham essa busca por autonomia e que consigam se desenvolver.
Eu acho que esse é um dos principais pontos. Bom, agora explica pra gente como é que deu esse encontro de tecnologia, empreendedorismo e trabalho humanitário. Lembrando que a gente vai falar de cada projeto depois, tá? Tá bom, Letícia. Bem, eu acho que o grande encontro, acho que tudo isso está muito ligado comigo, dentro do que eu acredito, dentro dos propósitos que eu tenho e dentro das buscas também que eu tenho. Acho que estão muito relacionados. Existe, claro, várias circunstâncias que chegaram a trazer isso, mas eu vejo que todos eles têm uma linha mestra. Acho que são duas principais pontos que conectam todas essas iniciativas. A primeira é a prosperidade econômica, o desenvolvimento econômico, onde todas essas iniciativas estão muito focadas no agregar valor e agregar valor gerando prosperidade econômica. E isso seja relacionado com um acolhimento a um refugiado, seja numa aceleradora de startups que você desenvolve negócios nascentes de base tecnológica, ou seja, num veículo que vai conectar a Amazônia, propiciando que as pessoas tenham autonomia e tenham mobilidade, que possam se desenvolver economicamente. Eu acredito verdadeiramente que a prosperidade econômica é um grande motor da economia, é um grande motor que a gente consegue desenvolver, onde dando para as pessoas oportunidades de se desenvolverem, de crescerem, dando autonomia e acreditando nas pessoas, as pessoas podem, e colocando as pessoas no lugar certo, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque todo mundo tem seus talentos, todo mundo é capaz, todo mundo tem um grande universo interno, mas como propiciar que essas pessoas elas tenham esse potencial, seus potenciais sejam desenvolvidos. E claro, eu acho que o outro ponto também que perpassa tudo isso também tem muito a ver com valores íntimos, religiosos que eu tenho, que eu acredito, onde que dentro de um propósito de verdadeiramente de que nós somos responsáveis por fazer um mundo melhor. Então, algo que eu posso dizer com muita alegria é que todas essas iniciativas estão muito conectadas com o propósito, no que eu acredito, e de algo que a gente busca, de alguma forma, deixar o mundo um pouquinho melhor para as próximas gerações e também para as gerações atuais que estamos aqui. Bom, agora a gente vai começar a falar de cada projeto. A gente vai primeiro começar com a Venture Hub, ISMA e depois o Hermanitos. E por último, vamos falar sobre a Aero River, tá bom? Tá bom. Ok. Você lidera a Venture Hub Manaus, certo? Eu sou um dos sócios da Venture Hub Manaus. E também faço parte da diretoria da aceleradora, da Venture Hub. Ok. Fala para o nosso público o que ela é e o que ela faz. Tá. A Venture Hub, nós nos posicionamos como uma plataforma completa de inovação para empresas de todos os tamanhos. Então a gente tem desde um empreendedor que tem uma ideia e não sabe como pegar essa ideia e transformá-lo num negócio. A gente apoia esse empreendedor. A gente apoia também iniciativas de startups, onde que é o nosso foco principal, a gente trabalhar com startup proporcionando metodologias de aceleração. A aceleração é você apoiar a startup a descobrir qual é fortalecer o seu potencial, a sua proposta de valor e encontrar canais que ela vai conseguir vender mais. Então assim, uma startup é um negócio, é uma empresa nascente de base tecnológica. E essa empresa ela tem que resolver um problema, ela tem que resolver uma dor. Então existem metodologias, desde que para que essa empresa ela consiga identificar uma dor, ela consiga planejar e preparar um produto para atender essa dor que existe no mercado. E claro que existem formas dela conseguir acessar esse mercado, descobrir clientes, descobrir formas para que ela possa crescer. Então é uma série de metodologia estruturada que a gente proporciona para a startup, além de conexão com empresas, com negócios, com tecnologias, para que ela se desenvolva como uma startup, como um negócio, porque o grande ponto é que uma startup, o grande objetivo é dela virar uma grande corporação, um grande negócio. Sim, claro. E além disso, a gente trabalha também com grandes corporações e proporcionando que as grandes corporações elas possam inovar como startup e com startup. Então a gente tem até uma comparação, quando a gente está comparando uma grande corporação e uma startup,
É como se fosse mais ou menos assim. Imagina um grande transatlântico. Ok. Esse grande transatlântico, ele está no porto aqui de Manaus e ele acabou de sair do porto. Esse transatlântico, ele é grande o suficiente para atravessar daqui, sair de Manaus, atravessar todo o Rio Amazonas e ir até a Europa. Ou ir até a Ásia. E dar uma volta ao mundo. Os transatlânticos, eles são capazes de fazer isso. Mas imagina que esse transatlântico, aquele grande peso, ele pesa toneladas, uma grande carga. Imagina, ele acabou de sair do porto, andou alguns metros e falou: ih, esqueci alguma coisa no porto. Como é que ele volta? Como é que ele vira? Qual é o esforço e o tempo que ele gasta para retornar? É um tempo muito pesado. Por quê? Porque ele é grande, ele é pesado. Ele tem um benefício que ele consegue atravessar um oceano. Mas, por outro lado, se ele tiver que sair do porto e voltar, é muito pesado, é muito difícil para ele. Por outro lado, se tiver um caiaque, para voltar, o transatlântico saiu, ele pega uma lanchinha ou um jet ski e volta no porto, é rápido. Por quê? Porque ele é pequeno, ele é leve. E isso é uma comparação que a gente fala de uma grande corporação, que ela é uma grande transatlântico, que ela tem um número muito grande de funcionários, pessoas, processos, mas por ser muito grande, ela é difícil fazer mudanças. Porque para fazer uma mudança numa corporação, você tem que mudar uma cultura de uma corporação, você tem que mudar uma cultura de 2.000 pessoas, de tantas mil pessoas que estão na corporação. E por outro lado, a startup ela tem essa facilidade. Então existem metodologias como é que a gente consegue trazer tanto para startups, mas também apoiar que essas corporações elas atuem como startup, utilizem mindsets e metodologias de startup para conectar e para buscar novos mercados e para crescer e para se desenvolver. Então a Venturi, ela é inclusive hoje, a Venturi foi uma das primeiras aceleradoras a serem credenciadas no Capda. Então hoje empresas, startups e empresas nascentes de base tecnológica podem, através da Venturi Hub Manaus, acessar recursos da Lei de Informática, que são recursos muito abundantes que a gente tem aqui, e o grande sonho era como poder utilizar esses recursos para impactar o ecossistema local. Porque quando você trabalha e desenvolve uma startup aqui em Manaus, essa startup ela tem o potencial de crescer, gerar emprego, gerar valor e fortalecer o ecossistema local, a economia local. Então esse é o grande propósito que a gente tem como Venturi Hub, que é apoiar as startups, mas também apoiar o ecossistema de forma geral, desde pequenos empreendedores que tenham ideias, até grandes corporações que queiram inovar com startup ou utilizando metodologias de startup. Então a Venture Hub ela trabalha principalmente com inovação, né? Com inovação, exatamente. É uma plataforma, nós nos posicionamos como uma plataforma completa de inovação. E aí a gente está falando de inovação de negócio, inovação de produto, inovação open innovation, inovação aberta, que é quando as empresas elas começam, hoje muitas das empresas, o que é conhecido até hoje é realizar a inovação dentro. Cada empresa dentro dela tem trabalha as suas inovações, as suas pesquisas e o seu desenvolvimento tecnológico. Mas hoje, cada vez mais no mundo, tem se desenvolvido uma área que é chamada de inovação aberta, que é as empresas elas trabalham junto com outras empresas inovando. Por quê? Porque eu posso inovar, eu tenho um potencial de inovar Você tem um potencial de inovar, imagina que o seu potencial também é Só que se juntar todo mundo, qual que é o potencial nosso de inovar? Quantas vezes maior que é? Provavelmente muito maior do que já é. Muito maior. E isso que é inovação aberta. Então é você trabalhar em conjunto com o ecossistema, trabalhar em conjunto com outras instituições para poder desenvolver soluções e inovar, gerando benefícios para todos. Então isso são algumas das atividades que a Venturi Hub faz, além de desenvolvimento de negócios, mas todos eles relacionados com inovação tecnológica e desenvolvimento de empresas nascentes ou de desenvolvimento de tecnologias e soluções na área de tecnologia e inovação. Bom, agora a gente vai falar sobre Hermanitos. Como surgiu essa organização? No caso, eu acho, é organização, né? Isso, é uma organização da sociedade civil. Ok. E qual a importância como organização aos assistidos por ela? Tá, o Hermanitos, a gente começou de uma forma meio que não imaginávamos que chegaríamos aonde nós chegamos hoje.
É que, inclusive, ela recebeu o prêmio no Jarek Valley, né? Sim, a gente recebeu o prêmio esse ano, a gente recebeu até alguns prêmios esse ano. A gente recebeu o prêmio do Jaraki Valley de negócio de impacto social do ano. Nós recebemos o prêmio da Associação Brasileira de RH, das empresas, de todas as empresas na área de desenvolvimento humano. Em Manaus, o prêmio do Amazonas, a gente ficou em segundo lugar no prêmio do Amazonas. E o primeiro, segundo e terceiro lugar no prêmio do Amazonas foi para concorrer ao prêmio da Associação Brasileira de RH Nacional, com todas as empresas que têm RH, que submetem. Não é ONG, não é com organização social, não é com trabalho voluntário, mas é com empresas, com grandes empresas, que nacional. E a gente ficou em terceiro lugar no prêmio nacional. A gente recebeu o terceiro lugar no prêmio nacional. Tanto que fomos a única empresa do Norte, a única instituição do Norte ter recebido o prêmio da Associação Brasileira de RH com um projeto que basicamente ele traz a visão do Hermanitos, que é como a inserção de profissionais e talentos refugiados, agregando valor na economia local. Que eu acho que daí vem muito, né, da onde iniciamos o Hermanitos, onde eu e minha esposa, meados de 2018, tinha muita gente em Manaus com placas, né, na rua, falando, eu quero trabalho, eu quero comida, e como pessoas físicas, eu e minha esposa falamos, vamos até um abrigo para ver o que a gente pode ajudar. Chegando lá, a gente conversando com as pessoas responsáveis pelos abrigos, eles precisavam de alimento, proteína, a gente fazia as vaquinhas com alguns amigos para conseguir arrecadar recurso para comprar alguns alimentos. Só que ao chegar próximo das pessoas, eu acredito muito também em relação entre pessoas. Eu acho que o grande diferencial são as pessoas nessas relações. E ao chegar perto das pessoas, as pessoas falam, eu quero trabalho, eu quero trabalho, eu quero trabalho. E as pessoas pedindo trabalho, a gente, o que eu posso fazer? Eu abri o computador, final de semana, levávamos o computador para lá e passava o final de semana fazendo currículos. E um dos currículos que a gente estava fazendo, a gente fez vários currículos, aí fazia o currículo e distribuía os currículos para alguns conhecidos, e aí conseguimos alguns empregos, algumas oportunidades. Um dos profissionais que estava fazendo o currículo era um profissional que eu precisava na minha empresa. Sério? Que eu estava 3 meses procurando, não encontrava, encontrei num abrigo, num refúgio. E a partir daí a gente estruturou. Aí no final do ano entrou, além de o Anderson Matos, que é um grande amigo, um grande irmão, ele também se aproximou de nós. E aí o Anderson, a Patrícia e eu, no final de 2018 para 2019, a gente escreveu um projeto que já era o projeto do Hermanitos, com o propósito de oferecer dignidade através do trabalho para os profissionais refugiados. Então a gente tem 4 principais pilares, onde 3 deles são relacionados com o trabalho. O primeiro é a inserção no mercado laboral, onde até hoje nós já pudemos oportunizar a mais de 1.000 profissionais serem empregados. Então, assim, cada profissional empregado é uma vida, não é só uma vida transformada, é a vida dele, a dignidade desse profissional que sai da sua casa, que vem para um outro país e chega aqui falando uma língua diferente, não tendo seu diploma reconhecido, muitas vezes chega com uma mochila nas costas, fugindo, sendo forçado a sair do seu país, buscando condições melhores de vida, e um trabalho muda a vida completamente da pessoa. É, porque agora ele pode trabalhar com dignidade, muitas vezes ele tá buscando trabalho para poder se sustentar. E ele acaba indo para os abrigos porque ele não tem mais aonde se alocar, ele não tem mais aonde ficar. E aí ele precisa de um trabalho, e muitas vezes é rejeitado por causa disso, por ele falar outra língua. E isso é muito triste, para falar a verdade. Mas com essa organização ajudando eles, para mim é um baita de um trabalho muito digno para ser assim. Sim. Entendeu? Obrigado. Eu elogio bastante, porque eu acho que isso é uma força do bem e é uma força muito necessária hoje em dia. É verdade. A gente foi inspirado por uma passagem num sermão de Jesus, que está no sermão profético, onde Jesus fala, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes. E aí os justos perguntaram, quando é que a gente te viu assim, com fome, com sede, estrangeiro? E aí o rei dirá, em verdade vos digo, toda vez que fizestes a um dos mais pequeninos dos vossos irmãos, a mim o fizeste.
Irmão pequenino em espanhol é hermanitos. Daí vem o nosso nome, hermanitos. E vem o nosso nome, onde que o nosso propósito é promover, é buscar atender. A gente acredita, né, a relação nossa com Deus se dá através do próximo. Então, poder atender, poder fazer um trabalho proporcionando dignidade, e algo que a Patrícia sempre fala, é poder fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Imagina se a gente tivesse refugiados, se a gente estivesse num outro país, o que eu gostaria? Eu gostaria que alguém me ajudasse a ter um emprego. E hoje, um dos grandes pontos que a gente faz é conseguir entender qual é o potencial das pessoas, porque muitas vezes a pessoa chega aqui com um diploma, com uma formação, mas ela não pode exercer o trabalho. Mas ela pode trabalhar em alguma coisa semelhante ou correlata. Por exemplo, uma médica não pode exercer medicina aqui, mas ela pode acompanhar um idoso, ela pode fazer algumas atividades, trabalhar com pesquisa, com alguma coisa que ela não vai precisar assinar como médica, mas o conhecimento dela vai agregar valor. Então a gente busca fazer essa aproximação do profissional, do talento profissional, do talento da pessoa refugiada, junto com oportunidades de trabalho. E isso é só um eixo do Hermanitos. O segundo eixo é empreendedorismo. Então a gente tem várias iniciativas de empreendedorismo. Hoje a gente já apoiou mais de 500 pessoas na área de empreendedorismo. E tem um dos projetos que são, para mim, que é o grande, que faz meu olho brilhar de uma forma diferente, que é um projeto chamado Mulheres Fuertes, Mulheres Fortes. Que ele é, quando você fala para um refugiado, é muito difícil a situação de um refugiado. Você imagina você fazer um exercício, imagina a sua casa, toda a sua casa, imagina você tem que colocar toda ela dentro de uma mochila e ir para um outro país, tudo que tem lá, o que é mais importante. Não tem como, assim, eu vou ter que sair me desapegando de algumas coisas que eu provavelmente vou sentir falta. E é isso que os nossos irmãos refugiados acontece. Porque eles normalmente têm uma casa. Tem pessoas assim que têm casas, carros, casa na praia, e a situação ficou tão difícil que teve que pegar tudo isso, colocar dentro de uma mochila e colocar nas costas e iniciar uma caminhada para um país que não fala a língua, que vai sofrer xenofobia, que vai sofrer vários desafios. E ser refugiado já é difícil. Imagina agora para uma mãe solteira, onde ela tem que conseguir o trabalho, mas ela também tem que cuidar dos filhos, sozinha. Aí é muito difícil. Vamos pensar aqui. Os filhos, eles vão ter que entrar para uma escola. A mãe, ela não sabe onde matricular os filhos, a não ser uma escola pública. Ela não sabe onde ela vai morar. Ela não sabe aonde ela vai trabalhar. Ela não sabe como é que vai dar comida para os filhos. Ela não sabe como é que ela vai, assim, ter sanidade, assim, para poder abraçar eles, dizer que vai ficar tudo bem. E é muito triste isso, sabe? E o que faz para poder ajudar elas? Hoje a gente tem um projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Acnur, Agência ONU para Refugiados, e o TRT. Esse projeto, o que a gente faz? 1/3 das famílias em Manaus de refugiados são chefiados por mães solo, por mães sozinhas. 1/3. Então a gente tem uma jornada onde que elas iniciam, a gente faz um apoio psicossocial. Ela recebe, além de um apoio, ela recebe uma capacitação. Nos primeiros 3 meses ela recebe um apoio para alimentação. E ela recebe capacitação para empreendedorismo, para a parte financeira, e uma capacitação também na área que ela quer trabalhar. Hoje a gente está trabalhando tanto com gastronomia, quanto com estética e beleza. Então, a partir do momento que ela faz uma capacitação nessa área, e termina essa jornada de capacitação, ela recebe um kit para empreender. Então, ela consegue trabalhar em casa, e um capital, uma ajuda financeira para os primeiros meses para o negócio crescer e para o negócio desenvolver. Hoje já passaram mais de 350 mulheres nesse processo, nessas jornadas, e assim, com histórias fantásticas, histórias lindas, de mulheres que, através do seu próprio esforço, da sua dedicação, hoje são empreendedoras, donas do negócio, seja negócio de beleza, seja restaurante, assim, mulheres que
cresceram, e mulheres poderosas, mulheres fuertes, mulheres muito fortes. E conseguem trabalhar e conseguem criar dos filhos. E isso, claro, só é possível o projeto do Hermanitos. Além disso, a gente tem a parte de capacitação também, que todo ele perpassa a parte de capacitação profissional, habilidades comportamentais. E, por fim, a gente tem a parte de apoio, um apoio às urgências. Quando a pessoa está passando uma necessidade mais urgente, a gente também dá um apoio para as urgências materiais. E hoje isso só é possível graças a vários parceiros. Nós temos vários parceiros, entre eles a Agência ONU para Refugiados, que nós somos um parceiro implementador do Acnur aqui em Manaus, o Ministério Público do Trabalho, a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento, que é uma organização da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e apoiada com recursos generosamente doados pelo governo americano, pelo povo americano. Então, tem essas doações do PRM, que é um escritório de populações, refugiados e imigrantes do Departamento de Estado americano, dos Estados Unidos. Então, assim, são vários parceiros que nos apoiam, as nossas iniciativas, e hoje nós temos uma equipe de quase 30 funcionários, uma equipe extremamente qualificada, uma equipe brasileira, venezuelana, multicultural, de vários países, principalmente brasileiros e venezuelanos, e uma equipe que trabalha hoje tanto em Manaus quanto em Boa Vista, trabalhando com soluções de dignidade de trabalho, dignidade dos profissionais refugiados através do trabalho. Bom, agora vamos falar sobre a ISMA. Então, explica pra gente o que é a indústria 4.0 e por que a ISMA é importante para este processo. Tá, a indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. Quando a gente estuda na escola, a gente estuda sobre a primeira revolução industrial, que antes era um processo manual. Ah, eu lembro que eu estudei isso em história, caiu na prova ainda. Isso, o que você lembra? Agora, eu acho que lembro que eram vários operários, também teve a questão do trem, acho que foi na primeira revolução, e que, assim, eles trabalhavam muitas horas por dia, era um trabalho que eles não tinham muitas condições, eram precárias e se utilizavam bastante de refugiados. Eu acho que é isso que eu lembro. A primeira revolução industrial, antes, os processos eram todos eles manuais. E aí começaram a ver os processos com o processo industrial, com a primeira revolução industrial, veio com a máquina a vapor. Que aí quando você começa a criar as fábricas, e aí realmente teve todos esses processos, mas dentro da primeira revolução industrial, que foi com a máquina a vapor. A segunda revolução industrial, ela foi com a parte elétrica. A primeira a gente está falando de 1700, a segunda em torno de 1800, que foi com as máquinas elétricas, com eletricidade, com eletricidade. E aí depois já a terceira revolução industrial já veio com eletrônica, o computador, a automação, com os avanços tecnológicos. Aí já estamos falando de 1970, 1960, há cerca de 40, 50 anos atrás. E hoje tem a quarta revolução industrial onde a gente está vivendo, que é o quê? Todo mundo conectado. Então, cada equipamento de uma fábrica, ele tem sensores, ele está conectado, ele está gerando dados, e ele está, a partir do momento que cada pedacinho está conectado numa fábrica, ele gera dados, esses dados são processados por inteligência artificial, por vários sistemas que são, não sei se você já ouviu falar em IoT. Nunca ouvi falar, não. A IoT é a internet das coisas, é que cada uma delas é como... Existe internet para cada um desses componentes que existem dentro de uma fábrica ou dentro do mundo que a gente interage. E como esses montes de componentes existem, eles geram dados para uma nuvem, e esses dados com inteligência artificial, eles são processados e são transformados em ações. Então você passa a ter um sistema autônomo. Antes eu precisava ter um sistema onde que o operador vai lá ajustar, e agora cada vez mais o sistema está automático. Entendi. Então é um processo de cada vez mais de automação, e não só automação de um robô fazendo o trabalho, mas de uma automação onde que existe uma inteligência com base nos dados que são criados numa fábrica, eles geram sistemas que são controlados pela própria máquina.
Então isso é a ideia da indústria 4.0. E isso aumenta de forma significativamente a produtividade e a qualidade dos produtos. Então hoje o mundo cada vez mais está caminhando para a área de indústria 4.0 e a ISMA é uma indústria que trabalha hoje aqui em Manaus desenvolvendo equipamentos para a indústria 4.0, para as indústrias. Então a gente faz máquinas automáticas e a gente trabalha muito com a parte de construção de equipamentos automáticos, de linhas de produção, de automação para a indústria. Bom, agora a gente vai chegar no nosso último tópico, que é a Aero River. Então, conta pra gente como é que teve a ideia para fazer a Aero River. No caso, o barco voador. O barco voador. Tá bom, Letícia. O Aero River, acho que o grande propósito dele, a grande ideia que ele veio foi olhando para a Amazônia, olhando para o nosso... A gente está falando de um continente, de um estado, ou não só o Amazonas, mas a Amazônia. A gente está falando de algo continental, algo gigantesco, uma área gigantesca com grandes dificuldades. E o maior desafio que a Amazônia tem é questões logísticas. A Amazônia tem um estudo da PricewaterhouseCoopers que ele fala que a Amazônia, a floresta em pé, a floresta amazônica, ela tem um potencial de riqueza, de gerar riqueza para o mundo de 7 trilhões de reais por ano. Isso aí é aproximadamente quase 70% de todo o valor que o Brasil gerou no ano passado. De todo o PIB do Produto Interno Bruto do Brasil, é quase 70% esse valor. Mas qual que é a grande dificuldade que nós temos de acessar esse valor? É porque a gente não tem logística para chegar nos locais. A Amazônia, por ser muito grande, por não ter estado, e se eu colocar aí, fazendo uma comparação rápida, comparando o estado de São Paulo com o Amazonas, só com o estado do Amazonas. O estado de São Paulo ele é 6 vezes menor do que o Amazonas. O Amazonas é 6 vezes maior do que o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, mesmo sendo 6 vezes menor que o Amazonas, o estado de São Paulo ele tem 35 vezes mais estradas. Então eu estou falando aí de quase 200 vezes mais estrada por área que tem em São Paulo do que tem aqui em Manaus. Então quer dizer que lá é mais automatizado, tem mais coisas industriais do que aqui. Sim, lá tem mais coisas industriais e por ter mais estradas possibilita melhor a logística. O fluxo, levar um produto, fabricar, por exemplo, se alguém fabrica um produto no interior, por exemplo, tem desafios aqui na Amazônia, por exemplo, regiões que são mais distantes, que produzem pirarucu. Eles não conseguem, eles têm um desafio muito grande de trazer o pirarucu para cá, para Manaus. Por quê? Porque lá não tem gelo. O pirarucu, para sair de lá até aqui, ele vai gastar alguns dias. E lá não tem energia para fazer gelo. Então, o tempo que chega até aqui, o pirarucu já vai ter perdido, não vai estar mais de boa qualidade a carne. Então, assim, você não consegue utilizar o potencial que nós temos o potencial econômico que nós temos não consegue ser bem utilizado, uma vez que falta estrada, que falta mobilidade, falta forma das pessoas se locomoverem. Para você ter uma ideia, uma cidade, alguém que nasceu a mais ou menos 300 quilômetros daqui de Manaus, que foi criado, uma cidade que seja 300 quilômetros daqui de Manaus, usando o barco regional, ele vai gastar quase 20 horas para chegar aqui. É quase um dia de viagem. E também é muito difícil para as pessoas conseguirem ir para o hospital, porque já que são 20 horas de viagem, imagine aquela pessoa... Tem muitos indígenas que morrem de diarreia ainda, porque eles não têm um hospital especializado lá na região por não terem muita tecnologia lá. Então, eles têm que vir aqui para Manaus, e aí isso demora muito tempo. Então, a criança ela acaba morrendo. E com o aerobarco, isso vai melhorar, já que que ele pode carregar o hospital, né? Exatamente. Ele pode carregar o hospital ou ele pode trazer a pessoa para cá 10 vezes mais rápido do que um barco regional. 10 vezes mais rápido. Então, o que antes gastava 20 horas, a gente vai fazer em 2 horas, comparando com o barco regional. Então, para alguém que está passando em uma urgência, já é maravilhoso. Isso.
Até você perguntou, né, de onde vem a ideia. De algo que veio a ideia, assim, olhando para a Amazônia, o que a gente pode fazer com os nossos talentos para melhorar as condições de vida da Amazônia, mas algo que vem muito forte foi durante a pandemia. Então, assim, a pandemia influenciou muito a criação do AeroRiver, onde olhando cidades, pessoas no interior com falta de oxigênio, o oxigênio não chegando nessas cidades. E o desafio, quando tem uma situação como essa, como tivemos da pandemia, do Covid, fica mais claro os gargalos e os desafios de locomoção que as pessoas têm. E a partir daí a gente teve a ideia, falou, como é que a gente consegue resolver isso? E aí pesquisamos, e aí foi os fundadores, né, que são meus 2 sócios, eles hoje são mestres pelo ITA, são formados aqui pela UEA, Engenharia Mecânica, são mestres em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, e hoje estão fazendo doutorado no ITA. Caraca, eles são sabichão. Hoje nós temos 7 pós-graduandos, tem um doutor e 3 doutorandos, 2 mestres e 4 mestrandos do ITA, todos do ITA, trabalhando dentro do AeroRiver. Desculpa que o ITA é uma faculdade muito difícil de entrar. Eu fiquei perplexa, assim. Enfim. Mas para desenvolver uma tecnologia dessa, precisa de ter pessoas muito, muito competentes, porque a gente está falando de algo que é muito diferente, muito inovador. A gente está falando que é uma mistura de barco com avião. Ele é um híbrido, ele está ali no meio termo, mas ele é uma categoria diferente, uma categoria que a gente inclusive está trabalhando na regulamentação desse tipo de veículo, porque ele não é nem um barco e nem um avião. Ele é a junção dos dois. Ele é a junção e nem é o Super-Homem também. Ele é a junção dos dois. Ele é um barco, tanto que as pessoas perguntam assim, mas então isso é um hidroavião? É um avião que navega? Não, e não é um avião que navega. Ele é diferente. Se fosse... Ele é uma categoria diferente, não dá para dizer nem que é barco, nem que é avião, mas se a gente fosse aproximar de algum dos dois, ele seria um barco que voa. Ele é um barco que voa, porque ele inclusive foi criado, esse tipo de tecnologia foi criado pela primeira vez, porque antes existiam os barcos de hidrofólio, que é um barco que ele tem tipo um ferro embaixo dele, que quando ele ganha velocidade, ele fica só esse ferro dentro da água, só o hidrofólio, que é o nome disso, chama hidrofólio, que fica dentro da água e o barco fica na parte de cima. E eles começaram a ver que quanto mais o barco saía da água, mais rápido ele conseguia andar. E aí eles inventaram de quê? De colocar asa no barco. Eles colocaram asa no barco, existe um efeito físico que, quando o barco está próximo do solo, ele está voando próximo da água ou próximo do solo, existe um efeito da física chamado efeito solo. É como se fosse que gerasse um colchão de ar, uma almofada de ar embaixo das asas, e essa almofada de ar ele dá uma sustentação para o barco voar. Então ele fica totalmente fora da água, ele voa de 2 a 5 metros acima do nível da água, e nessa velocidade ele é muito, muito, muito mais eficiente do que um barco e do que um avião. Tá carregando aqui um videozinho aqui. Peraí que eu quero ver também. O vídeo tá funcionando? Tranquilo. Tranquilo. Enfim, vamos fingir que isso não aconteceu, tá bom? Tá bom. Querem voltar aqui para deixa assim? Eu acho que tu perguntar, puxado nela. Quando eu responder, fez sentido na parte. Tá bom. Ok. Ai. Até aí tá tranquilo a ideia? Não, tá. Eu tô conseguindo processar tudo, tá? Só continua que eu quero saber mais como funciona esse efeito solo aí que o senhor tá falando, que é um colchãozinho de ar. Senhor Júlio. Senhor Júlio. Então, beleza. Entrando lá no ladrão. Oi, seu Júlio. Grava.
Ah, eu gostei muito do estilo aqui, esse verdezinho ficou bem bonitinho. Obrigado. Esse aí ele inclusive tem algumas características que, inclusive essa asa dele, essa geometria que parece um delta invertido, que parece uma raia, que isso consegue ter muito mais eficiência, ele consegue voar em alturas mais altas, o efeito solo. E esse efeito solo, e esse veículo, ele inclusive, pelas regulamentações internacionais, ele é regulamentado pela Marinha. Nossa, Então que ele legal. não é um avião. Por isso que eu digo que ele não é um avião, porque ele não é nem ANAC. Um avião, Ele é regulamentado pela Marinha, então tecnicamente é aquático, né? tecnicamente é aquático, tecnicamente é um barco, exatamente. E isso simplifica muito, torna todo o processo de certificação, o processo de operação muito mais barato. E o nosso grande propósito é poder conectar a Amazônia, poder proporcionar que aquelas pessoas que moram em regiões mais distantes tenham acesso à locomoção, a meio de transporte de forma mais rápida, mais eficiente. Por exemplo, para fazer uma comparação, de Manaus a Parintins, de barco é em torno de 30 a 35 horas. Depende se você está subindo ou descendo o rio. Contra ou a favor da correnteza. De lancha-jato, ele leva em torno de 10 a 12 horas. Sendo que a lancha-jato vai batendo, ela é bem... Não é uma viagem tão Turbulenta. confortável porque ela está numa velocidade batendo contra a água ali, numa alta velocidade. Só que a lancha-jato, ela anda a 50 km por hora. Ela é em torno de 3 vezes mais rápido do que um barco regional, mas ela anda lenta. E a gente vai fazer andar 3 vezes mais rápido do que uma lancha-jato. Então, por exemplo, de Manaus a Parintins, um barco regional leva 36 horas, 30 a 36 horas, uma lancha-jato leva 10 a 12 horas, e com o Volitan, que é o nosso veículo, a gente vai fazer isso em 3 horas. Então Nossa a gente está Senhora. falando de revolucionar o É transporte. muito rápido. Mas agora eu tenho uma pergunta. Da onde que surgiu esse nome? Volitan. Exatamente. Volitan, ele vem do nome científico do peixe voador. Então, o peixe voador, o nome científico dele é Volitan. É Volitan alguma outra coisa lá que eu não me lembro bem, mas é Volitan. Então, com base inspirado no peixe voador, porque no final nós somos um veículo aquático que voa, então a gente deu esse nome de Volitan para o nosso veículo. E Aero River é rio E aéreo? aéreo. Bom, quais são as principais dificuldades que vocês têm ou tiveram para implantar esse projeto? Ah, tem muita dificuldade. Quem olha assim parece que só tem facilidade, mas tem muita dificuldade. Eu acho que um grande ponto, é até importante falar, que para ser empreendedor você tem que ter resiliência. Você É tem importante que ter, isso. tem que ter Que as- paciência, confiança, porque desafios vai ter muitos, mas a gente vai superar, um a um. Então, assim, eu acho que o primeiro grande desafio é o desafio tecnológico. Porque hoje existe muito conhecimento gerado na engenharia aeroespacial e aeronáutica. Por exemplo, quando um avião tem muitos cálculos, como eu calculo as características de um avião para ele voar numa altura de cruzeiro. Só que como o avião ele só aproxima do solo quando ele está aterrissando e quando ele está decolando, todas as características quando ele está próximo do solo, eles são meio aproximadas. Então não existe muitas equações e modelos matemáticos para essa faixa de operação. E essa é a faixa que nós operamos. Então foi um pouquinho difícil de conseguir, sabe? Manter. Sim, aí a gente teve que realizar muitos testes. Então, assim, a gente teve que construir um protótipo em subescala, que ele é em torno de 5 metros de tamanho, colocar ele para voar com sensores, com dados, colocando dados, e esses dados eles alimentam um modelo matemático para projetar o veículo em tamanho real. É um bocado de trabalho. Como eu falei, tem um monte de gente do ITA trabalhando e ainda assim é desafiador. Hoje nós temos 3 teses de doutorado e 3 dissertações de mestrado em cima da nossa tecnologia dentro do ITA sendo desenvolvida. Então, quantos aerobarcos são estimados para atender todas as necessidades da nossa região? Na nossa região, se a gente considerar um valor bem pequeno, assim, considerando em torno de 3 a 5% da demanda, porque assim, a gente tem uma demanda que ela é respondida por veículos
por barco, por lancha-jato, que vai continuar tendo por diversos veículos. Considerando em torno de 2 a 5% desse mercado, a gente está falando em torno de 1.200 veículos. 1.200 barcos voadores. Só para a Amazônia. É um número bem pequenininho, né? É um número pequenininho. A gente ainda não está considerando ainda, porque a gente quer operar também na costa do Brasil, por exemplo, fazendo travessia de indo para Fernando de Noronha, fazendo algumas travessias, como, por exemplo, de Salvador para Morro de São Paulo. Então, tem vários locais na costa brasileira que também tem aplicação de uso desse tipo de veículo, além de que um outro ponto que a gente quer explorar e quer desenvolver esse veículo é no Caribe, onde tem várias ilhas que também sofrem esses desafios de locomoção entre elas. Então, a gente também vai poder operar nessas ilhas do Caribe aqui, próximas da gente, né? De onde nós estamos aqui do Amazonas. Mas o foco principal e o primeiro local onde a gente vai implantar e para onde nós estamos desenvolvendo essa solução é para a Amazônia. É para a Amazônia porque a gente quer como um propósito onde 3 amazônidas, 2 nascidos aqui, formados pela UEA, e eu, que não nasci aqui, mas sou amazônida de coração, a gente espera, através dessa tecnologia, melhorar a vida das pessoas. Porque no final do dia, a tecnologia e a inovação, eu acho que o mais importante dela é isso, é gerar impacto e melhorar a vida das pessoas. Continuando. Bom, a próxima pergunta que a gente tem é: quais são os seus projetos para o futuro? Eu acho que são vários. Como você pode ver, já tem tantos hoje e o número de projetos são tão grandes. Mas eu posso dizer, dentro dos projetos, assim, dentro das iniciativas onde eu estou, né? Dentro do Hermanitos, a gente está expandindo a nossa operação para Boa Vista. A gente já estamos em Boa Vista, mas acho que o grande ponto hoje, os próximos curto prazo, é solidificar aquilo que a gente fortalecer as nossas posições. Então, assim, ter o Hermanitos forte em Boa Vista e em outros estados do Brasil. A gente tem hoje desenvolvido tecnologias sociais de acolhimento e principalmente de agregação de valor, apoiar as pessoas a terem a prosperidade econômica, apoiar que um refugiado, que um profissional, ele consiga realizar aquilo que ele tem o potencial, que ele tem os talentos, inclusive que são características que pode também ser, hoje está com tanto desenvolvimento de algumas tecnologias sociais que a gente desenvolveu, que hoje nós já estamos trabalhando com outras nacionalidades, com diferentes nacionalidades de refugiados, mas também com a população vulnerável brasileira. Então, assim, esse é um ponto, então, assim, dentro do Hermanitos, a gente expandir também para a população brasileira, com alguns dos nossas tecnologias e valores agregados que a gente pode fazer, e também para outros locais do Brasil e, quiçá, do mundo. Porque tem, inclusive, vendo alguns locais, a gente identifica que tem muitos locais do mundo, a pauta de refugiado é uma pauta muito dolorosa no mundo todo hoje. Você tem na Europa, na África, no Oriente Médio, situações de refugiados de guerra, refugiados relacionados à mudança climática. Então, essas características que tem de pessoas tendo que sair da sua terra e ir para outros locais, e o nosso foco é como a gente consegue aproveitar o potencial que essas pessoas trazem para agregar valor na economia local e fortalecer que essas pessoas tenham autonomia e tenham uma vida próspera e uma vida digna. Então, o que nós estamos construindo como tecnologia social, ela pode ser expandida para o mundo todo. Então, esse é um dos sonhos de expandir tanto para o mundo, para outros locais. A gente está indo passo a passo, então iniciamos aqui em Manaus, agora já estamos em Boa Vista, temos que fortalecer a nossa posição em Boa Vista e depois ver os outros locais para onde Deus vai nos levar para a gente poder desenvolver e gerar essa tecnologia para outras coisas no Hermanitos. No Aeroriver, eu acho que a gente tem um grande desafio agora de captar recurso para iniciar essa operação, para iniciar ter os veículos e gerar esse impacto. A gente tem um plano em 2025 já iniciar as operações, 2025 está aí, 2 anos, então assim, é muito rápido.
e para desenvolver toda essa tecnologia e poder fazer essa revolução que nós temos na Amazônia. E dentro da Venture, a gente, como eu comentei, a gente recentemente fomos credenciados pelo Capda, então hoje nós temos um leque de projetos muito grande para desenvolvimento de negócios, também potencializando que jovens, potencializando que profissionais possam desenvolver negócios e gerar prosperidade econômica, porque a prosperidade econômica se gera assim. As pessoas criando negócio, gerando valor, criando soluções diferenciadas, seja os jovens, seja os adultos, acolhendo também as populações minoritárias para que todos possam ter oportunidade, e todos tendo oportunidades, assim a gente constrói um mundo um pouquinho melhor. Eu acho que esses são, pelo menos de curto prazo, são esses nas 3 iniciativas. E eu tenho um grande sonho meu particular, que é desenvolver negócios sociais e também focados na sustentabilidade na região amazônica. A gente está numa região única do mundo que nós, como Amazônia, ainda somos responsáveis por cuidar. Somos responsáveis para pensar em soluções para que a gente possa cada vez mais preservar a floresta, preservar a Amazônia, e cuidar do povo que vive nela, porque isso é uma responsabilidade da minha geração e da sua também. Realmente. Já vai ser essa responsabilidade da gente criar um mundo melhor através dessa prosperidade econômica e criando oportunidade para todos. E também para ajudar as próximas gerações que virem, todas as próximas que virem depois de mim, as anteriores a mim, e é muito importante para que a gente faça um mundo melhor. E, nossa, os projetos que você tem em mente são magníficos. Para mim, tocou realmente meu coração, sabe? Mas agora, dê uma dica para o nosso público que quer ser empreendedor. Quais são as principais dicas, assim? Bem, eu acho que a principal dica é estudar, dedicar. A gente vive num mundo cada vez mais onde as oportunidades são muito claras. Então, assim, tem alguns caminhos que são muito importantes. Um deles, que eu já vi até nessa outra entrevista, falar inglês. Saber inglês, porque com inglês você se comunica com o mundo todo. Você abre os horizontes e abre as oportunidades. Mas estudar. Eu acho que estudar diversos campos e, principalmente, sentir e conhecer um pouquinho a si para saber aquilo que te toca, saber o que você quer fazer, porque é muito importante que as pessoas façam aquilo que as fazem felizes. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas tentando forçar uma barra para ser algo que não tem um propósito, que não tem a vocação. Então, conseguir perceber essa vocação, conseguir entender aquilo que faz o olho brilhar e buscar isso, e se preparar, estudar, dedicar, porque nada vem fácil. O sucesso, ele só vem depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de muito plantio que vem a colheita. Então, assim, nesse processo é importante ter paciência, porque muitas vezes o jovem, principalmente, ele quer resultados muito rápidos. E às vezes o resultado rápido ele pode ter um preço que ele tem um resultado rápido, mas depois ele morre. Não tem força de se manter, de continuar. Então é muito importante ter essa perseverança, essa dedicação, tanto nos estudos, mas também na confiança daquilo que faz, sabendo que cada um está fazendo, não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona. Então tem que ter constância, tem que ter disciplina, e é um trabalho diário, que o trabalho no final é um resultado de um trabalho diário. Porque muitas vezes quando alguém quer pegar alguns atalhos da vida, muitas vezes acaba não dando certo. Não dá certo. Bom, agora vamos para a nossa pergunta do público, de Alex Paulo. Como você faz para se dividir em tantas tarefas, como Hermanitos, Aerobarco e etc? Bem, alguém sempre quando me pergunta isso, como é que você dá conta, Túlio? Minha resposta é: eu não dou conta. Eita, Bruno. Eu não dou conta, mas as coisas acontecem, graças a Deus. Eu acho que o grande ponto que consigo realizar tudo isso é porque eu tenho equipes incríveis em cada uma dessas iniciativas. Equipes muito competentes, muito capacitadas. Então, assim, cada uma delas tem uma equipe, tem pessoas comprometidas, tem profissionais extremamente dedicados, e isso faz com que cada uma delas tenha sucesso e cresça e desenvolva. Então, acho que esse é o principal ponto. Claro, existe uma necessidade de disciplina
e o esforço também de algumas noites em claro, às vezes, para conseguir dar conta de fazer tudo. Porque tem época que tá tudo tranquilo. O problema é quando vem todos os problemas ou a demanda de todas as iniciativas vem no mesmo tempo. Isso acontece. E aí, às vezes, o sono fica um pouquinho menos, mas vale a pena. Bom, infelizmente chegamos ao fim de nossa entrevista. O senhor tem alguma experiência que gostaria de compartilhar aqui? Bem, eu acho que a experiência de você buscar seu sonho, de acreditar naquilo, de acreditar no mundo melhor, acreditar que sozinho a gente não vai fazer nada. Mas a partir do momento que a gente quer realizar e busca pessoas, se conecte, a gente vive num mundo muito conectado, onde que interagindo com pessoas, encontrando pessoas que tenham buscas, propósitos e visões semelhantes, ou pelo menos alinhadas, você consegue construir junto e realizar um grande impacto no mundo. E acho que o grande ponto como uma reflexão é que muitas vezes as pessoas querem... É muito importante as pessoas refletirem sobre o que buscam, o que buscar, porque acho que o grande propósito no final é você, durante a alegria que vem durante a jornada. De nada adianta você também fazer tanta coisa, fazer coisas com propósito, às vezes, que não com propósito só financeiro, com propósitos, às vezes, tão sem um fim útil. Isso muitas vezes não gera um grande resultado no final. Então acho que encontrar aquilo que dá prazer, que dá alegria e buscar, acho que cada um ser responsável, fazer parte para construir um mundo melhor, principalmente quando falamos dos jovens, porque o jovem, cada vez mais, a gente fala sobre o protagonismo jovem. Então, assim, o protagonismo jovem é o jovem, cada vez mais, ele tem um lugar de destaque, ele tem a sua posição. E isso traz responsabilidades, mas traz também, tem um bônus e tem um ônus. E traz a responsabilidade, mas tem muito o que realizar. E o mundo só... E a gente... Estamos todos compartilhando o planeta, estamos todos juntos e somente realizando por um mundo melhor. Se todos comprometerem, todos buscarem, todos olharem, a gente vai ter um mundo melhor. Mas enquanto cada um estiver pensando só em si, só no seu próprio ganho, no seu próprio... Para si, isso vai gerar infelicidade para a pessoa e no final do dia a gente vai ter desafios no mundo tão grandes que a gente tem tido hoje. Então, acho que esse convite aqui a unir as forças, as pessoas todas, mas buscar não só realizar para si, mas buscar olhar para o próximo, olhar para a comunidade, buscar construir para a comunidade, para o próximo. Isso eu acho que é um grande diferencial que a gente tem que olhar, porque no final do dia nós somos responsáveis um pelos outros, nós somos responsáveis por um mundo melhor. Muitas vezes a gente quer delegar essa responsabilidade para o governo, para o prefeito, para tantas pessoas que têm, e não para a gente. E não para a gente mesmo. E se a gente não se tiver essa atitude de consciência do nosso compromisso com o mundo melhor, que é nosso, o mundo não vai mudar. Porque vai estar sempre alguém olhando para o outro e falando, o fulano tem que fazer, o ciclano tem que fazer, e a gente, no final do dia, é igual aquela fábula do passarinho, que tinha um incêndio, ele enche o biquinho de água e joga água no incêndio e volta, enche o bico de água e joga no incêndio, aí alguém olhou para ele e falou, mas vem cá, você acha que com essa água, com esse pouquinho de água que você está jogando, você vai apagar o incêndio? Ele falou, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente tem um mundo melhor. Então, eu acho que esse é um ponto que é uma responsabilidade de cada um de nós, e principalmente, não só dos jovens, é uma responsabilidade de todos. Mas é importante que essas sementes sejam plantadas também nos jovens, porque no final, e a gente deixa o mundo para os nossos filhos, para as próximas gerações, e assim, cada vez mais, a gente vai ter um mundo melhor. Eu verdadeiramente acredito que, apesar de que às vezes parecer que está tudo fora de controle, de que está tudo perdido, a gente está caminhando para um mundo melhor. Por mais que tenha muito mais audiência as tragédias, as coisas ruins que acontecem, mas a gente está caminhando para um mundo melhor. Tem muita coisa boa acontecendo, mas não é dado destaque, porque o que vende muitas vezes
são as tragédias, são as coisas ruins. E aí, às vezes, por ver tanta tragédia, a gente acha, não tem mais jeito, não adianta e não tem nada que eu possa fazer, e tem. E é importante que todo mundo tenha essa visão, porque no final do dia, o mundo é nosso. E se a gente não construí-lo um pouquinho melhor cada dia, ele não vai mudar. Bom, em quais redes sociais a gente pode achar você e a sua carreira, no caso, o seu trabalho? Tá, bem, a minha rede social, no meu Instagram é Túlio Duarte. Meu Instagram. Tudo junto? Tudo junto, Túlio Duarte. Meu nome é Túlio Condé Duarte Silva, então em algumas redes é Túlio Condé, em outras é Túlio Duarte, em outras é Túlio Silva, às vezes é tudo, Facebook e LinkedIn, se não me engano, é o nome completo, Túlio Condé Duarte Silva. Aí dentro das redes sociais do Hermanitos, é hermanitos.org.br, o site, e as redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, hermanitos.org.br. O AeroRiver é AeroRiver Barco Voador, no Instagram e no LinkedIn, e no Facebook, Hermanitos AeroRiver Barco Voador. E a Venture Hub é Venture Hub ACC, de aceleradora. Então, e o site, né, do AeroRiver, que mostrou aqui, é aeroriver.com.br, e da Venture Hub é venturehub.se. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para poder contar suas experiências no nosso podcast, viu? Eu que agradeço, Letícia, uma grande honra, uma grande honra estar com uma jovem com tanto potencial como você. Parabéns, como eu já tinha falado no início do programa, parabéns pelo programa, parabéns pela sua iniciativa. E assim, é uma grande honra, uma grande alegria, porque, como eu falei, eu acredito muito no potencial e na importância dos jovens para buscando aquilo que acredita e buscando construir e trilhar a sua jornada, que cada um de nós tem essa jornada. Então é uma grande honra estar aqui, muito obrigado. Muito obrigada, viu? Vamos terminando por aqui depois desse bate-papo super legal. Lembrando, se você gostou, já deixe seu like, se inscreva, já comente e compartilhe para todos os seus amigos. Vou terminando por aqui. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até aqui no final. E até o próximo episódio. Tchau!